E aí galera, como é que vocês estão nesse final de semana? Primeiramente eu quero falar pra vocês que tá chovendo pra cacete aqui em São Paulo. Então se por acaso vocês escutarem um barulho de chuva, não é minha culpa, é culpa do tempo que resolveu cair um pé d'água nessa tarde de sábado. Então peço desculpas se barulho de chuva estiver presente no vídeo, beleza? Mas voltando ao Corinthians, aliás... falando do Corinthians, vamos falar do Corinthians. Ganhamos, né, de virada 2-1 contra o Sport. Serve para se recuperar no Campeonato Brasileiro, essa vitória, né? Claro que era para ter sido goleada, né, mas enfim, não deu, mas o importante é que a vitória veio. Mas assim, galera, pelo time horroroso que é o Sport, horroroso. O Sport é horrível. Era assim pro Corinthians ter obrigação de ganhar. Era obrigação de ganhar. Ponto. Ponto. Ah, mas o São Paulo não conseguiu. Sim, o São Paulo, na primeira rodada, no Morumbi, empatou em 0-0. Problema do São Paulo. O Corinthians pegou um time péssimo que com certeza vai brigar pra não cair, tá? Vai brigar pra não cair o Sport. Então era obrigação ganhar o jogo. Era obrigação ganhar. Podia ter goleado se aproveitasse as inúmeras chances que teve. Inúmeras chances que teve, né? Podia ter goleado. Mas ganhar era obrigação. Os 3 pontos. Dá uma resposta pra torcida, tá? E deram, né? O Memphis Depay chamou a responsabilidade pra ele. Fez os 2 gols e o Corinthians conseguiu vencer 7 pontos aí no Campeonato Brasileiro. Agora temos 2 jogos difíceis no campeonato, que é o Flamengo no Maracanã e depois é o Internacional em casa, tá? 2 pedreiras aí, tá? Então vamos falar do primeiro tempo. Primeiro tempo, que é assim, terminou 1-0 pro Sport, 1-0 pro Sport, mas pelo que foi o primeiro tempo, era pra ter acabado uns 3-0 pro Corinthians. 3-0 pelo menos. Yuri Alberto, Memphis Depay, Romero, perdendo um monte de gols. Yuri Alberto, mano, olha, tudo bem, ele é destro, a perna esquerda dele é ruim, ele teve 3 chances com a canhota, mas pelo amor, Yuri Alberto, você recebe um bom salário pra chutar tão ruim com a perna esquerda? Puta que pariu, mano. A perna esquerda dele, nossa, velho. Nossa, velho, enfim... E a bola no primeiro tempo não queria entrar. E o Corinthians foi empilhando chances muito mais pelos erros técnicos do time do Sport, né? E o Corinthians foi pressionando a saída de bola e a pressão foi dando certo. O Sport um time, sabe, bem espaçado, um time nervoso também no primeiro tempo, o Sport. E acabou sucumbindo à pressão do Corinthians, erraram demais. E a gente aproveitou, né? Tendo chances, mas não concluiu, não foi efetivo, né? Aí, isso foi, uma meia hora de jogo, mais ou menos. Meia hora era só pressão do Corinthians, a bola não queria entrar, o Romero metendo bola na trave, enfim, o Sport mal chegava no nosso gol, né? Donelli tava de boa, tranquilaço ali atrás, só assistindo e torcendo, né? Aí... surgiu uma coisa que eu acho que foi o divisor de águas no jogo, no primeiro tempo. Pelo menos eu achei, né? Um escanteio, o Kaique França, ex-goleiro do Corinthians, o Kaique França, campeão brasileiro em 17. Ele, inclusive, estava no jogo do título contra o Fluminense, o Kaique França. Um cruzamento, ele tira a bola. Aí o abençoado do Félix Torres encosta no goleiro e, vocês sabem, né? Goleiro adora fazer cera quando o time dele tá na desvantagem. Tipo, na vantagem do placar, mas na desvantagem no jogo ali, porque o Corinthians tava apertando, tava tentando, né? Então ele quis fazer uma cera pra esfriar o jogo, né? Tava o empate, ele se aproveitou disso e pra esfriar o ímpeto do Corinthians, ele caiu, fez cera, aí a donzela ficou lá estatelada no chão, ai, me socorre, né, ficou lá. Aí, depois disso, o Corinthians praticamente não criou mais nada, né, a cera do goleiro deu resultado, ele até tomou cartão amarelo do Daronco depois, né, de novo o Daronco e Itaquera, ai meu Deus, enfim, depois eu falo do Daronco.
Aí depois disso, o Corinthians praticamente não criou mais nada, né? O Sport cresceu no jogo, aquele tal do Sérgio Oliveira chutou uma pra fora, o Barleta, outro ex-Corinthians, jogou na trave, aí depois, nos acréscimos, um cruzamento, o Sérgio Oliveira, é ele, né, o português, no meio do Félix Torres e do Léo Maná, no meio dos dois, ele livre faz o gol, 1 a 0 Sport. Inacreditável, quem não faz toma, é lei do futebol, né? Não é culpa do Donelli, vocês vão falar, chama gol, não sei lá o que, mas gente, a queima-roupa, né, esse realmente não foi culpa do Donelli, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, o time, eu comecei a reparar também que conforme o gol não ia sair, sabe? Tava empilhando chances, o gol não saía. E eu percebi que o time tava sentindo, tava ficando nervoso. Aí o Sport foi crescendo depois da cera do goleiro, tomamos castigo 1 a 0. Aí, reparem que, não sei se vocês viram na transmissão do Premier, mas ninguém falou nada do Corinthians no intervalo, nada. O repórter tentou chamar ali e ninguém quis falar, né? Beleza. Chegou no segundo tempo, no primeiro minuto, empatamos um importante gol do Memphis, né? Eu não lembro quem deu assistência pra ele. Eu acho que foi Yuri Alberto, não foi? Eu não lembro agora, eu acho que foi o Yuri. Não tô lembrando, depois eu vejo. Então o Memphis recebeu na área, o zagueiro escorregou e o Memphis conseguiu empatar o jogo, né? Claro, como o Daronco era o árbitro, eu esperei um pouco pra comemorar, né? Eu pensei que como o zagueiro escorregou pelo vento, né? O vento fez o jogador do Sport cair. Eu pensei que o Daronco ia dar falta do vento, né? Ia anular o gol do Corinthians, né? Vocês repararam, o zagueiro escorrega, o Memphis se aproveita e empata o jogo. E eu pensei que como foi falta do vento, o Daronco ia anular o gol, né? Enfim, não anulou, 1 a 1, empatado o jogo. Aí o Corinthians teve outra chance com o Yuri, não conseguiu de novo. Meu Deus, o Yuri Alberto, já vou falar dele. Aí depois o Memphis, no passe do Léo Maná. Olha só, o Léo Maná até que não jogou tão mal hoje, né? Assim, é horrível. O Léo Maná é horrível, mas não foi tão mal também, né? Não foi tão mal. Ainda é horrível, né? Aí o Léo Maná dá assistência, o Memphis chuta e o desvio. Dessa vez, né? Teve 2 bolas desviadas pra fora. Só que dessa vez desviou, matou o goleiro Kaique França e a gente virou o jogo. É o Memphis, né, decidindo pra gente 2 a 1. Só que aí o Corinthians poderia tentar ampliar a vantagem, coisa e tal. Só que aí surgiu o técnico do Sub-20, que é mais burro que o Ramon Dias, né? O Orlando Ribeiro, né, que tava como treinador hoje, né? Ele, como é mais burro que o Ramon Dias, ele foi lá e foi mexer no time, né? Tirou o Carrijo, tirou o Bidon, colocou o Alex Santana, colocou o Maicon e o Corinthians não fez mais nada no jogo praticamente, né? Não fez mais nada, né? Tirar o Carrijo praticamente matou o time. O Bidon não tava tão bem, né? Mas colocar Alex Santana e Maicon. No primeiro lance do Alex Santana ele escorregou, parecendo um pateta. O Maicon não sabe fazer nada. O Maicon tomou um drible de um cara, de um tal de argentino lá. Mano, o cara driblou seco o Maicon. Pelo amor de Deus, cara. O Maicon e o Alex Santana, mano. Aí o Corinthians, não que entregou a bola, mas o Sport começou a ter posse de bola, tentou achar espaço ali. O Corinthians conseguiu se fechar bem. Eu acho que o Sport teve 2 chances. Uma que o Gustavo Henrique tirou. Não, o Angileri tirou. E outra que um cara lá, o Paciência, cabeceou por cima. Acho que só, né? Enfim, conseguiu pelo menos se fechar bem no final. Mas, assim, gente, as substituições, o Corinthians não conseguiu segurar a bola lá na frente. O Romero saiu também. Aí o tal do Dieguinho entrou. Moleque da base, não dá nem pra falar nada dele ainda, né? O Dieguinho teve uma chance aí de pisar na arena. No final até conseguiram segurar a bola um pouco ali. Mas, bom, acabou o jogo, 2 a 1, importante é que vencemos, né? Bom, falando de alguns jogadores, Memphis, chamou a responsa, fez 2 gols, errou uma coisa ou outra, uma finalização ou outra, teve, acho que 2 vezes que ele veio buscar a bola no campo de defesa, perdeu ela, aí o Sport começou a atacar, eu fiquei puto com o Memphis, né? O lugar dele é lá na frente, não buscando a bola lá atrás. Mas enfim, ele fez os 2 gols, é isso aí. Ele fez os 2 gols, ele é pago pra isso, tá? E é o jogador que a gente mais cobra, certo, gente? É o jogador que a gente mais tem que cobrar no elenco, é o Memphis. E ele fez o que teve que fazer. Yuri Alberto. Bom, Yuri Alberto é necessário se benzer. Porque as chances que ele teve hoje... Puta que pariu, mano. Chama um exorcista, atrás do Vaticano, sei lá, mano. Se benze, Yuri Alberto. Meu Deus, não foi dia dele. A sorte é que o Memphis decidiu, se não olha... Meu Deus, né?
Tanto que saiu nos acréscimos pra entrada do Héctor Hernandes. Esse espanhol só serviu pra fazer uma falta burra ali, né? Mas enfim. Que mais que eu posso falar aqui? Donelli não teve culpa do gol, mas, cara, demonstra insegurança, né? Pô, teve uma bola ali que, cara, ele escorregou ali, mano. Aí, toda hora zagueiro recuando a bola pro Donelli. Meu Deus do céu. Eu desesperado. Parem de recuar a bola pro Donelli. Ele aparentemente nervoso, ele recuando pra ele. E quase que sai um gol do Sport ali no escorregão dele. É brincadeira, velho. Mas enfim, gente, cara, tudo bem, o Donelli não é o goleiro dos nossos sonhos. A gente gosta do Hugo Souza. Mas, cara, pô, eu percebo, gente, cara, tô pegando muito pesado com ele também. Tão pegando muito pesado. Ah, mas ele é horrível, tudo bem, ele não pode ser um... Tipo, tudo bem, ele não é o goleiro dos nossos sonhos, não tem a mesma qualidade do Hugo Souza. Mas, gente, estão pegando pesado além da conta com ele. A verdade é essa. Tudo bem, ele não tem a qualidade do titular. Mas pra mim estão pegando um pouco pesado com ele sim. Ah, mas ele vem tomando muito gol de fora da área. É verdade. Verdade. Até me irritou isso contra o Fluminense, que eu até falei aqui. Mais o gol de fora que ele tomou. Mas tem que lembrar, não sei se vocês viram, mas eu vi, o Corinthians é um dos times na Série A que mais permite finalização do adversário. É absurdo. O Corinthians é um dos times da Série A que mais permite o adversário chutar gol. Aí fica difícil também, né? Fica difícil também, tá? Então, bom, gente, tô pegando pesado demais com o Donelli, demais na minha visão. Tudo bem, eu quero a volta do Hugo Souza, eu também tenho minhas críticas em relação ao Donelli, mas estão pegando pesado com ele também, na minha visão, tá? É o que eu penso. E isso não é característica da torcida do Corinthians, a gente apoia mais do que isso, a gente incentiva mais o jogador do que isso, ou deveria fazer, né? Eu acho pelo menos, tô pegando pesado com ele. Mais além da conta, claro. Merece ser cobrado, só pra deixar claro, mas, enfim. Daronco. Quando eu vi que o Daronco ia ser o árbitro... eu falei, mano... de novo, né? Não bastou ele anular 2 gols contra o Vasco, ele tá de volta. Mas fez uma arbitragem até que boa, vai. Não ficou querendo chamar atenção pra ele. Foi bem o Daronco, vai. Foi bem. Pelo menos eu não percebi ele conversando demais com os jogadores, nem nada. Eu acho que ele foi bem, o Daronco. Não tentou influenciar no resultado, nada. Então eu acho que o Daronco, pelo menos nesse jogo, não quis ser o protagonista do espetáculo, né? Então eu acho que ele foi bem. Enfim, tá aí, ganhamos 2-1. Ainda não fechamos com nenhum treinador, estamos sem técnico. Estão falando aí de Tite, mas parece que o Tite tá acertado com a Arábia Saudita, um time lá da Arábia. O Dorival Júnior tá negociando, enfim. Daqui a pouco vai ficar sem nenhum dos dois. Quem será o próximo técnico do Corinthians? Vamos esperar, mas tá aí. Próximo jogo é o Racing do Uruguai na Sul-Americana e depois é o Flamengo no Maracanã. E seja o que Deus quiser, tá? Pelo menos ganhamos e é isso, tá? Bom, comente o que vocês acharam do jogo, tá certo? E é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians!